vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Pero usted me pregunta alguna cosa? Só yo tengo que hablar sobre... Tudo começou há exatamente 1 ano e 1 mês atrás, quando o Fran chegou para mim na academia e queria saber se eu conseguiria ajudar ele na questão das preparações, do treino propriamente dito. E é o que eu sempre falo para ele, eu sempre estive afiando o meu machado para quando chegasse a oportunidade de trabalhar com um atleta profissional, eu conseguisse entregar o melhor para aquele indivíduo, né? Então o Fran foi o meu primeiro atleta profissional. O que eu gosto de frisar sempre em relação a isso é a questão de que todo mundo respeitava o Fran como pessoa, mas poucos respeitavam ele como atleta. E cá estamos nós, 1 ano depois, vivendo o sonho, pisando no nosso primeiro Mr. Olímpia, aniversário de 60 anos do Olímpia, então uma data muito especial também, né? E é o que eu sempre gosto de falar para ele, a gente vem atingindo nossas metas, os nossos objetivos, mas o que fica, na verdade, é quanto a gente vai nos dedicar para não só viver o sonho, porque pisar no Mr. Olímpia é sim um sonho, mas estar entre os melhores do mundo é ainda melhor. Então a gente conseguiu a nossa vaga, a gente tem como meta entrar nesse top 6. Ano que vem a gente tem obrigação de estar no Mr. Olímpia, né? Então o que a gente vai ter que fazer de novo? O que a gente vai ter que fazer que a gente ainda não está fazendo? E eu e ele principalmente somos movidos a isso, movidos a pequenas coisas, a pequenos detalhes que a gente tem que colocar dentro da nossa rotina, dentro do nosso treinamento, para estar cada vez mais próximo de viver esse sonho de estar entre os melhores do mundo da categoria 212. Eu gosto de falar que, principalmente, o que eu alterei, né, na questão de treinamento do Fran foi a questão da conexão com os exercícios, o padrão de movimento, né? E graças a Deus chegou um atleta para mim que é extremamente treinável. Não é fácil você impor a sua verdade para uma outra pessoa. O Fran não é um cara que estava começando a sua carreira como atleta agora, já vinha de uma longa caminhada, desde seus 15 anos aí trabalhando, vivendo o esporte, né? Faz 7 anos que ele está com o Patrick, estavam aí há um bom tempo na caminhada juntos e eu fico muito feliz de estar vivendo isso junto com ele, porque eu tenho certeza que eu agreguei muito no dia a dia dele, né? Tudo começou com eu tirando todas as cargas de treino que ele já tinha, impondo o meu padrão de movimento. Então a gente criou uma base muito sólida ano passado, no início do nosso trabalho, após o Texas. Tiramos as cargas de trabalho, começamos a manipular e identificar quais eram os melhores exercícios pro físico dele, né? Porque não adianta você chegar e pegar um treino do Fran e achar que vai funcionar em outra pessoa. Isso é o mais mágico que a gente tem dentro do treinamento, né? E é por isso que eu sou especialista em treinamento e eu falo para todo mundo. O meu maior objetivo como treinador é encantar falando sobre treinamento, porque tem muita coisa a ser explorada dentro dessas nuances que se relacionam à questão do treinamento propriamente dito. Eu gosto de dizer que a gente vive a alta performance do esporte. Alta performance do esporte, então a gente tem que encantar falando sobre isso, a gente tem que motivar outras pessoas a treinar certo, né? O meu maior foco, o meu maior objetivo é colocar os meus atletas na maior intensidade possível, sem que ocorra lesões. E para isso a gente precisa padrão de movimento, a gente precisa entender um pouco sobre a questão do sistema nervoso central, a gente precisa saber qual é a semana que a gente vai dar um choque e tirar algumas repetições forçadas. Então, qual é a semana que ele vai trabalhar na falha sozinho, sem ajuda minha, qual é a semana que a gente vai ter que manipular o treino, qual semana a gente vai tirar um pouco do pé e trabalhar com deload. Então as nuances do treinamento, elas são vastas, né? E não é simplesmente você chegar na academia e fazer 3 séries de 12, que é o que a maioria das pessoas pensa, ou você chegar na academia e puxar o peso de qualquer jeito, empurrar o peso de qualquer jeito. O nosso corpo foi feito para se movimentar, ele não foi feito para hipertrofiar uma região específica. Então a gente tem que utilizar da biomecânica, da cinesiologia para justamente improve, né, para melhorar aquela região em si. We never miss a rep, então a gente nunca perde uma repetição, a gente entra conectado desde a primeira repetição até a última. O máximo que eu posso transferir da minha energia para ele, eu vou estar transferindo, eu vou estar
falando para ele, transferindo essa energia. Então, cada repetição importa, cada exercício é pensado, a gente não vai jogar um exercício simplesmente. Eu gosto muito do que é apresentado hoje, muitas pessoas vêm até nós para falar que a gente está fazendo a diferença, de que a gente está deixando um legado, e eu fico muito feliz em relação a isso. Ele entra na academia, eu já sei como ele está, qual é a motivação dele, se ele está com energia ou não, e eu já sei as abordagens que eu tenho que fazer dentro do treino. Quando a gente vai fazer uma série bem pesada, eu venho e eu falo para ele antes, começa lá da base, ancora seus pés, transfere essa energia para cima, direciona bem o seu cotovelo para fazer essa empurrada. Então vai muito além de você só puxar, empurrar, selecionar exercício, trabalhar com aquela carga ou não. Vai do atleta, do indivíduo se conectar. Mas é muito importante que tenha um treinador que entenda disso, que se conecte com o indivíduo, porque se não existe essa química entre o atleta e o treinador, eu tenho certeza que você não vai conseguir extrair ao máximo desse indivíduo. Boa! Firmes! 10, pressão! Ondulei! Tua! Bom trabalho, mais uma dessas! Mais uma dessas. Dá mais, Fran. É a última. Tem que ser melhor, é a mais conectada. Vamos, pressão. Devagar, na descida. Falar do Fran é muito fácil, né? Ele é um dos caras que eu mais vejo que tem uma meta e ele vai em direção àquela meta, faz de tudo que for possível para alcançar aquela meta. É um dos caras mais predestinados e audaciosos que eu conheço. O cara tem um super foco e isso é algo que a gente vê pouco, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele não é só você viver, mas ele é você abdicar de tudo o que você queria estar vivendo. Não pode sair para comer algo diferente quando está em preparação, não pode ter uma parte social, fazer uma viagem porque ele tem que pensar na comida, tem que pensar em qual academia ele vai treinar. Então, o esporte de alto rendimento me encanta muito nesse sentido. É muito comum a gente falar das pessoas que venceram e as dificuldades que elas tiveram. Quem perdeu também teve as mesmas dificuldades. O que vai diferenciar um campeão é o quanto ele vai seguir firme, passo após passo, ganhando ou perdendo. Aquela resiliência que a gente sempre fala, que já é bem clichê, mas é uma verdade. Porque eu vi o Fran na pior fase da vida dele, quanto à questão financeira, tendo que dar o jeito dele para comprar tudo que precisava para a preparação. Então, e hoje estar com ele aqui, tendo empresas apoiando ele já está vivendo do esporte, para mim é uma coisa surreal, que eu fico muito feliz e eu tenho mais uma vez que falar que é super merecido, porque quem vê de perto sabe o quanto ele se dedica 100% para viver do esporte e para chegar aonde ele quer. Esse cara é fora da curva. Eu tenho um privilégio de estar com ele todos os dias e a cada dia que passa eu venho aprendendo algo novo, eu venho ensinando algo novo para ele também. É muito claro para mim, na minha cabeça, que é uma via de mão dupla, e quanto mais ele me ensina, mais eu tenho que ensinar ele. Isso me motiva a estar estudando, a trazendo conteúdos novos, a trazer um exercício, a experimentar uma angulação diferente, a trabalhar com uma contração, aplicar um método em um certo momento. Então eu fico muito feliz da gente ter essa parceria e eu tenho certeza que vai durar por muitos anos, porque a gente se conecta muito bem, a gente tem uma conexão muito positiva
e a gente pode contar um com o outro do que daí vier. Fran, só tô aqui para te dizer que eu te amo, irmão, que você é uma peça fundamental na minha vida e que a gente tá junto nessa caminhada aí, e eu tenho certeza que você daqui uns dias vai estar realizando seu maior sonho, acho que é pisar no maior palco de fisiculturismo do mundo. Te amo.